Fala, família da Natação Criativa! Estamos presentes para mais um episódio de podcast. Quero agradecer para você que acompanha a gente pelo YouTube ou pelos canais do Spotify. Hoje a gente vai falar sobre pedagogia da natação. Nosso canal de podcast, a gente tem o objetivo de levar um conteúdo para estudantes, professores, pais, mães e até amantes da natação. Antes de começar, quero agradecer aos membros do canal que entraram em contato dando feedback, mandando mensagem, mandando perguntas para o nosso episódio. Eu queria agradecer muito, eu sei que vocês sabem que esse é um trabalho difícil, custoso, que demanda tempo, então quero agradecer muito o apoio de vocês e fico muito feliz de estar ajudando você aí do outro lado, mesmo dentro das minhas limitações, conseguir contribuir para a área. Então, também quero deixar aqui a minha gratidão para vocês que acompanham a gente pelo canal do Instagram, são mais de 85 mil membros, para vocês que realizam curso pela plataforma Educar, que baixaram o aplicativo da SwimTrack, que estudam com a gente pelo Telegram, pelo Facebook. E eu queria apresentar a nossa especialista aqui em educação, formada em pedagogia, educação física, Daniele Lima. Muito obrigado pela sua presença, Dani. Primeiramente, bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, de participar desse conteúdo da natação criativa. Recebi esse convite já faz um tempo, né? Mas consegui acertar a agenda e estar aqui, né? E participar. Espero que seja a primeira de muitas oportunidades. E é isso. Para você que está aí, que não sabe, nossos bastidores, foi mais de um ano aí, a gente organizando esse podcast, agenda difícil, é escola, é natação, é filha, a gente se virando em três. Sim. E queria iniciar, Dani, o que mudou a sua visão depois que você começou a fazer essa junção da pedagogia com a natação? Você tem a sua experiência na natação, aí você resolve fazer a pedagogia. E como que é essa transformação, essa visão de unir as duas áreas? Sim. Bem, eu já trabalho com a natação, né, infantil há mais de 10 anos. E sempre vi a natação infantil de uma maneira diferente, né? Eu nunca consegui entrar na piscina e só pegar a pranchinha e bater perna, e o aluno tem que sair nadando, e o pai cobrando que, meu filho tem que ser um nadador. Eu falei, não, quero mais, né? Então, eu sempre busquei coisas diferentes para as aulas, que o aluno aprendesse outras coisas, porque, para mim, a aula de natação começa desde lá quando ele sai da casa dele, né? Quando ele arruma as coisas dele, quando ele se prepara para chegar no horário da natação, que ele entra na aula, que ele precisa, né, prestar atenção ali e fazer a aula e aprender muitas outras coisas, né? E aí, eu resolvi fazer a pedagogia para complementar, porque eu sentia muita falta de que por que meu aluno não está aprendendo desse jeito, né? Poxa, eu faço tantos exercícios, eu vejo na internet vídeo e tal, mas ele não está aprendendo, né? Então, existem formas hoje, né? Tem metodologias, tem as maneiras de você ensinar, né? Lembrando que cada criança é de um jeito, mas a gente tem que pensar que aquele exercício não serve para o outro, né? E a gente tem que entender o porquê que o outro não aprende daquele jeito. É a maneira que eu falo, né? É o exercício? É alguma coisa, é algum detalhe, né? Ele é mais visual, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Então, essa junção fez com que eu enxergasse melhor ainda, né, a natação infantil e a maneira de aplicar no dia a dia. Então, acho que você já começa aí, de eu pegar umas deixas, você já fala que a natação começa antes mesmo da natação, né? Então, começa em casa, dele preparar a mala, dele se preparar para o horário. Então, a natação não é só dentro da piscina e você vem com o conteúdo, com os objetivos. Então, o que eu tenho que trazer para aquele aluno, para aquele determinado aluno, para aquela dificuldade daquele aluno, que objetivo, que exercício. E para eu pensar em objetivo, eu preciso ter um planejamento. Sim. E a área escolar, a gente vê isso muito forte, esses planejamentos, esses calendários escolares. As escolas fazem o planejamento anual. Você acredita que a natação, a gente deveria fazer algo semelhante com a escola? Você já realiza? E quais as bases para a construção de um planejamento anual que você comentou ali nos bastidores, que seu planejamento da escola desse ano foi feito em outubro? Sim. Esse planejamento deve acontecer, né? A gente, para qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tem que saber onde a gente quer chegar, né? Então, não adianta eu como professora,
chegar no meu trabalho, na minha aula, e olhar para a prateleira lá e falar, hoje eu vou usar isso, isso e isso. Aí a criança chega e quer aquele brinquedo e acabou. Não, eu preciso ter um planejamento. Não, essa semana eu vou trabalhar o quê com esse aluno, né? Claro que existem modificações ao longo do tempo, durante a aula, mas eu preciso entender o que eu vou trabalhar durante aquele ano, até para poder fazer uma avaliação. Como que eu vou avaliar um aluno se eu não sei aonde eu quero chegar com ele? E o que eu quero, né, para aquelas aulas? Então, assim, que nem a gente estava conversando nos bastidores, eu trabalho numa escola e a gente já fez o planejamento desse ano passado, né? A gente volta agora no final do ano, agora no começo do ano, só para alinhar algumas coisas, mas ele já está pronto. E na natação é a mesma coisa, né? Então, precisa ter um planejamento, sim, na aula do bebê, na aula do infantil, dos maiores, adolescente e do adulto também, né? Então, esse planejamento, ele tem que ser pensado no nível da criança. Então, um planejamento da aula do bebê vai ser diferente para o bebê. Tem lugares que é dividido, né, os bebês, mas o bebê 1 é diferente do bebê 2 e é diferente do bebê 3, é diferente, né, da criança de 3, 4 anos. Então, eu tenho que pensar também o que esperar daquela criança. Então, eu tenho que entender sobre desenvolvimento infantil, né? Não adianta eu preparar uma atividade para uma criança de 3 anos e achar que o de 2 vai fazer, né? Eu brinco muito ali no meu dia a dia que às vezes os pais têm essa mudança de turma, né? E fala assim, mas ele vai fazer 3 anos semana que vem. Então, o pai acha assim, que fez o aniversário, apagou a velhinha, a chave mudou e a criança já vai fazer outras coisas, né? Não, tudo é um processo. Então, eu preciso entender, né? Que estágio que aquela criança se encontra, o que ela tem dificuldade. Eu tenho que conhecer meu aluno até para poder fazer esse planejamento, né? Então, é super importante. Eu sempre trabalhei, mesmo hoje eu não dou mais aula de personal, mas quando eu dava aula de personal, eu tinha o meu próprio planejamento, muito baseado no trabalho que eu faço na academia onde eu trabalho hoje. Mas esse planejamento precisa existir, né? Então, isso seja para personal, seja para academia, seja para escola, tudo tem um planejamento. Então, a gente já viu que o planejamento é importante e a gente vai para a aula propriamente dito, que aí a gente vem entrar com a didática, que a área escolar também vem muito com essa parte da didática. Eu dou aula em faculdade, eu tive até um amigo que dá aula de didática, professor dessa matéria, e uma vez a gente conversando, ele acredita muito que um professor que tem uma didática boa, mesmo que ele não domine o conteúdo, ele consegue se sobressair com um profissional que tenha muito conteúdo, que saiba muito do que ele está fazendo, mas não tenha uma didática boa. Sim. Então, como que é a importância dessa didática? A gente falando de criança, que é seu forte, natação infantil. Qual a quantidade de informação que eu chego para uma criança? Eu vou ensinar um nado de cravo, vou falar da perna, vou falar da respiração, vou falar do braço. Existe um número? Não existe? O que eu tenho que pensar na hora que eu vou transmitir ali um feedback ou descrever o próximo exercício para a criança ou para o adulto? Sim. Bem, assim, a didática é o caminho, né? Então, é a maneira como você vai chegar naquele objetivo que você fez. Por isso, é muito importante a gente ter o planejamento, o professor fazer o plano de aula, né? Não é simplesmente chegar no planejamento, ou essa semana a gente vai fazer respiração, vamos trabalhar a perninha, né? Vamos dizer assim, e só. Mas como que eu vou chegar nisso, né? Como que eu vou fazer nisso? Não, eu vou usar esse material, eu não vou usar o material. Eu vou dar esse tipo de exercício. A aula, ela não precisa ser 10 exercícios. Ela pode ser 2 exercícios, né? E a gente tem a pedagogia do Waldorf, que ele fala que a criança, ela precisa experimentar mais de 3 vezes, né? Para poder assimilar e fixar o conhecimento. E o professor precisa saber disso, né? Não adianta ele fazer vamos dizer assim, né? Uma chegada um exercício de perna e acabou. Não, a criança, ela precisa repetir, né? Primeiro ela vai entender o exercício, depois ela vai associar, não, eu vou mexer o quê? A minha perna, eu vou mexer meu pezinho. Aí, na terceira, ela vai começar a estimular ela e fazer assim, não, agora eu vou bater a perninha assim. Aí você dá o estímulo, né? Você fala, olha, bate a perninha um pouquinho mais forte. E aí a criança, não, eu vou ter que tirar o pezinho da água. E aí vai mexendo, sabe? Então, a criança, ela vai assimilando e vai fixando o conhecimento. Então, quanto mais a criança faz aquele exercício, apesar pra gente parecer repetitivo, para ela não. Ela tá aprendendo, então ela tá tendo a oportunidade de fazer aquele exercício várias vezes, né? Então, assim, muita informação, uma aula que tem muitos exercícios, na verdade, não é uma aula, não digo assim, uma aula boa, mas a criança não consegue fixar, né? Então, a gente tem que fazer aquela aula, aquele exercício e pensar aonde a gente quer chegar.
né? Então, a didática nas aulas de natação é importante por conta disso. E a maneira como você explica, né? Então, como eu falei no começo, cada criança aprende de um jeito. Eu gosto muito de um exercício que a gente pega a argola e eu brinco de máscara de mergulho com eles. A gente coloca no rosto, como se fosse a máscara, e fala para eles fazerem a respiração, a bolinha, o barulho da abelhinha para sair o arzinho pelo nariz. E a criança faz uma vez, aí ela vai entender. Depois ela faz de novo. Quando você vai ver, ela está fazendo de outras maneiras. Então, ela está usando a criatividade, ela está explorando o material, ela está explorando o corpo dela dentro da piscina. E isso vai trabalhando a adaptação dela pôr o rosto na água. Então, um exercício, a gente acha que é para uma coisa, e na verdade são para várias coisas. Então, se ela fizer isso mais de 3 vezes... Quantas coisas ela não fez, né? Então, a gente não pode modular e ficar, não, é só aqui ó, que ela vai fazer. Não, a gente tem que fazer vários outros tipos de coisas. E a gente pode até planejar a nossa aula, né? Usar a didática conforme a quantidade de informação que eu tenho que passar. Eu tenho que melhorar a perna, respiração, braço. Então, faz aquele exercício para a perna, faz 2, 3 vezes, aí depois você... ressalta o braço, faz 2, 3 vezes. Então, você não precisa falar as 3 coisas na primeira vez que a criança está indo, porque é muita informação. A gente sabe que criança pequena, ela consegue assimilar um objetivo que você passa. Você falou o segundo, ela já esqueceu do primeiro. Sim. Então, crianças ali de 6, 7 anos já conseguem passar 2 informações. Crianças maiores de 9, 10 conseguem passar até 3 informações. Mas a gente tem que se preocupar com isso. Então, montar a sua aula, a sua didática, até baseado na quantidade de informação que você quer passar, ou diminuir a metragem para ele fazer mais repetições. Sim. E a cada repetição você passa informação. Então, são estratégias para quem está em casa importante, né? Acho muito interessante. Então, a gente falou do planejamento, falou da didática, agora a gente precisa falar do objetivo de cada aula. Sim. E o que é necessário para atingir esse objetivo? A gente precisa, primeiro, a criança ela atingir o seu objetivo, eu passo para o próximo objetivo, ou eu posso, mesmo ainda ela não ter atingido o objetivo, passar para o próximo? Isso eu acho que é uma das dúvidas bem frequentes que eu recebo em cursos, até nas redes sociais. Vou ensinar a flutuação, a Nina não absorveu a flutuação, eu já posso para a propulsão de perna ou não, ou qualquer outro objetivo ali, eu vou dar uma virada olímpica, preciso que ele já faça a cambalhota. O que você recomenda? Bem, o que eu gosto de trabalhar bastante aí com as crianças é saber que estágio ela se encontra, né? Então, assim, se é um aluno que acabou de chegar, a primeira aula, eu vou avaliar para ver o que ele já sabe, se ele já fez aula antes, se ele tem contato com a piscina, porque tudo isso vai fazer a diferença na hora da gente, né, fazer o plano de aula, fazer o planejamento e até esperar os objetivos daquela aula, né? E quando o aluno já faz aula com a gente, que a gente já sabe do que ele é capaz, o que a gente precisa fazer é oportunizar, né? Então, por mais que tenha o objetivo de aula, às vezes, como você faz aquele exercício de um jeito, do outro jeito ele vai conseguir assimilar mais. Então, por isso que eu acho que a palavra que a gente tem que gravar, assim, não é só, eu preciso fazer 10 exercícios, não, eu preciso oportunizar. Então, não deu para bater perninha com espaguete assim, vamos segurar a bolinha assim, né? Ou vamos segurar o brinquedinho assim, isso para trabalhar flutuação, por exemplo. Tem criança que tem muito medo de fazer flutuação e a gente soltar. Mas aí você dá uma bolinha para segurar, ele tá tão preocupado, às vezes, em segurar ali a bolinha, que ele acaba relaxando e aí vai melhorando a flutuação, né? E assim, que nem a gente brincou sobre trocar a chavinha dos 2 aos 3 anos, quando mudar de turma, às vezes isso acontece também nas aulas, né? Tem coisas que dá pra gente... a criança tem uma dificuldade, a gente consegue desenvolver essa dificuldade com ela e, às vezes, acrescentando um pouquinho mais, né? Um objetivo a mais, que aquele objetivo vai melhorar no outro. Então, tem muitas coisas que estão interligadas, né? O que vai fazer a diferença é a maneira como a gente vai explicar aquilo para a criança, a maneira que a gente dá informação para ela. Às vezes, tem criança que não sabe nem assoprar, né? E, às vezes, eu brinco muito com elas, assim, como que você faz quando a comidinha tá quente, né? E aí, ela faz... né? Então, essa maneira de assimilar, para a criança, é melhor do que você ficar assim, faz assim, ó, brrr. Aí a criança não faz, a criança não consegue fazer esse movimento com os lábios, mas o assoprar a comidinha quente, ela consegue. E aí a gente vai passando para o outro nível e vai fazendo aos poucos e melhorando, né? O que eu acho que a gente, como professora, a gente tem que ficar muito atento também, é que às vezes aquela criança tem uma dificuldade, né? E aí a gente vai limitar ela também não a aprender outras coisas por conta daquela dificuldade.
Então, aí que é a chave, a gente saber identificar isso, né? Muitas vezes a gente só joga conteúdo, né? Ai, não, agora é perna, agora é braço, agora é respiração. E a criança não conseguiu nem assimilar a respiração primeiro, né? Então, a gente precisa dosar isso, a gente precisa ter esse olhar, né? E, como eu falei, oportunizar. Tem que oportunizar os exercícios, as atividades, para poder a criança ter um repertório para ela poder se desenvolver. Eu acho que essa oportunizar, as vivências são muito importantes ali para a criança. Então, às vezes, ela não atingiu a propulsão de perna e você vai passar o braço ou vai passar a respiração, ele vai vivenciar o movimento, mas você não vai cobrar. Você Sim. sabe que ele não está naquele estágio para executar aquele exercício, mas você já vai oportunizar o movimento para ele. Sim, exatamente. Então, não quer dizer que eles precisam esperar um nível para ir para o outro, mas você não tem que deixar de passar. Acho Sim. essa sua fala muito importante. E você também falou um pouco dos materiais aí no meio. Então, eu acho que na área da natação, muito no aprendizado, a gente tem poucos livros que falam sobre aprendizado. A grande maioria dos livros falam sobre descrição de nado, sobre técnica, sobre alto rendimento, mas como que se ensina, né? Parece que se eu souber como que é o nado, se eu consigo descrever o nado, entender o nado, eu consigo ensinar ele. Parece que é uma coisa instintiva, natural, mas não é bem assim. Então, quando ensinar, como ensinar, essa é a grande dificuldade. E você falou muito dos materiais aí. Qual que é o papel do material? Eu preciso utilizar o material no aprendizado? Não preciso? Tem hora que eu uso, tem hora que eu não uso. Como que é esse papel? Qual a importância do material na natação? Sim. Bem, com as crianças eu gosto de usar os materiais, não só os materiais da natação, né? Gosto muito de usar aquelas bolinhas de piscina, de bolinha mesmo, né? E outros materiais de EVA que a gente acaba fazendo, aqueles livros para banho, sabe? Aqueles livrinhos pequenos que a gente compra para os bebês. Eu gosto de usar muito na aula dos bebês até para trazer história e aí trazer isso para a natação. Mas os materiais, eles têm que ser para auxiliar. Né? Tem que ser um facilitador, né? Não adianta a gente pegar uma pranchinha para uma criança de 2 anos, segurar e bater perna e pôr o rosto na água, é muita informação. E isso acaba prejudicando. E tem muitas crianças também, assim como adultos, que acabam ficando viciados no material. Não, só bato perna com a prancha, só bato perna com a nadadeira, e as crianças são da mesma forma. Tem criança que sabe que com espaguete batendo perna, o professor não precisa segurar. Só que daí quando eu tiro o espaguete, ele não tem aquela confiança, porque sabe que a minha mão pode afundar, ou ele pode soltar da mão, né? Então, o material tem que ser facilitador. E a gente tem que usar a criatividade. Eu acho que a gente não precisa só comprar, né? A gente pode fazer. Hoje a gente vê vários vídeos no YouTube ensinando, fazendo chuveirinho, com aquele material que vem como que chama? O amaciante, faz chuveirinho, eu já vi um elefante feito, sabe? Então, assim, a gente tem que também fazer os nossos próprios materiais, até para a criança também, para ela, é uma maneira de estimular, né, a criatividade. Eles pegam os brinquedos e vão aprendendo com aquele material, né? Então, a gente tem que usar sempre o material a nosso favor. Né? Eu gosto dos materiais, mas tem aulas que eu não uso material. Hoje a gente não vai usar material, a gente vai usar o nosso corpo, né? A máxima plataforma aqui para segurança, né? E a borda, e a paredinha para fazer uma dona aranha, né? E fazer outro exercício e mergulhar. Hoje a gente vai usar isso. Então, por isso que é importante, né? O planejamento, o plano de aula, para a gente saber onde quer chegar e usar os materiais, o ambiente ao nosso favor. Gostei muito desse meio facilitador, né? Então, o brinquedo ele tem que ser um meio facilitador. Sim. E hoje a gente vem com cada vez um número maior de brinquedos. Eu acho que é entender, então, o porquê desse brinquedo, o porquê desse material, qual o objetivo dele e o porquê essa criança está precisando. Eu gosto muito de fazer o paralelo com o Lego, né? O Lego, na nossa época, né? Não vamos falar a idade, mas na nossa época o Lego ele era fantástico. Você montava o que queria e você usava a sua criatividade. Sim. Hoje o Lego já vem com gabarito, né? Ele tem até as cores certo. Então, uma coisa que era muito forte do Lego, que era estimular a criatividade, hoje ele se perde um pouco. Não que o Lego não seja importante para um movimento fino, para habilidade manual, mas ele perdeu uma coisa que ele era muito rico, que era a estimulação da criatividade, que é o meu forte, né? Sim. Você falou muito da associação. Eu gosto muito de criar essas associações. As crianças aprendem por associação, então assoprar a comida. Então, é importante trazer esse faz de conta ou essa associação para a criança. No mundo de faz de conta, ela também entra naquele personagem. Sim. E ela entende. Uma vez eu levei uma pena
para dentro da piscina, que a criança não conseguia flutuar, e eu falava que eu ia fazer uma mágica e ela ia ficar com a pena. Coloquei uma pena em cada mão da criança e a criança flutuou porque ela achava que ela era uma pena. Sim. Então ela entrou naquele mundo da fantasia, ela entende o que é aquela pena e vai. Então a gente já falou do planejamento, já falou da didática, falou do objetivo. Agora vamos falar do processo escolar por meio da natação. Então é possível ir além da natação, a gente aprender a escrita, a matemática, trazer conteúdos de fora da piscina para dentro da piscina. Você acha isso interessante? Não é? Já vi pessoal trazendo dentista para dentro da piscina, falando da escovação, trazendo alimentos saudáveis, falando sobre o corpo humano, até onde é interessante, não é interessante essa mistura, essa multidisciplinaridade dentro da piscina. Sim. Bem, primeiramente eu gosto muito de falar, Rê, que essa parte de alfabetização, da escrita, ela começa desde lá do bebê, né? A gente sabe que o movimento do engatinhar, né, que a gente faz fora da piscina, assim como a gente faz dentro, no tapete, com os bebês, ela é super importante para no futuro a criança fazer a escrita, né, da leitura, devido a vários fatores, né, de desenvolvimento. Mas isso é uma conversa que a gente ia ficar aqui, né, a tarde toda, né, e ia falar sobre esse assunto. Mas tem várias atividades que a gente faz nas aulas do bebê. Por exemplo, o movimento de segurar na dona aranha, né? A coordenação motora fina, que isso vai ser importante na escrita. Então, a gente já começa a falar do bebê, das aulas de natação do bebê, o quanto é importante, né? E quando aí eles vão crescendo, o que a gente pode trazer da escola, né? Eu gosto muito de trabalhar com eles as cores, as letras, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com aquelas letrinhas de EVA que a gente compra e colar na parede. É até uma maneira também, dali durante as aulas, enquanto você está fazendo um trabalho ali com o aluno, eles estão aprendendo, né, a aula de natação, mas também estão brincando ali na parede e sociabilizando. E essa parte que você comentou sobre dentista, sobre alimentação saudável, eu acho super importante. Eu acho que a gente pode trabalhar isso com a natação, mas precisa ter um objetivo, né? Então, só colocar ali as frutinhas e também esquecer a parte da natação também tem que ser um complemento. Então, a gente tem que usar estratégias, né? Eu vou levar alimentação, mas o que eu vou fazer com a natação, né? Eu vou nadar para buscar, para colar, né? Tem as letras, os números, a contar, principalmente com os maiores. Não, olha, você vai ir e voltar 2 vezes. E aí ele tem que contar quantas vezes foi, o tamanho da metragem da piscina, o raciocínio lógico, né? Às vezes eu falo assim para os maiores, né? Vocês têm que levar para o outro lado 3 pranchinhas. Como que vocês vão fazer? Então, tem a contagem das pranchinhas, que aí tem a ver com a matemática, e a natação de ter como vai fazer para levá-las para o outro lado. Então, eu acho que isso também tem que estar dentro do planejamento. Eu gosto muito de trabalhar também com as aulas temáticas, né? Mas sempre pensando no objetivo para a natação também. E eu acho que isso é o diferencial nas aulas, né? Só não ficar... A gente até conversou nos bastidores. Eu não consigo ver uma aula que é só você pegar a prancha e bater perna, girar o braço e respiração, né? Então, tem que ter um pouquinho de tudo, né? Pensando sempre, claro, na segurança aquática, mas eu acho que dosando um pouquinho de cada coisa, as nossas aulas vão ser diferentes e a gente sair, né, um pouco dessa caixinha de pensar em natação em só isso, né? Só prancha. Eu acho que você traz aí o equilíbrio, conseguir fazer esse equilíbrio em tudo, porque essa é a maior dificuldade do profissional. Eu já tive um amigo que trabalhava comigo num clube, que ele foi levar o filho a nadar e depois ele falou pra mim, ele passou 15 minutos falando do corpo humano, mas a natação que é bom, nada. Sim. Se eu quisesse que ele estudasse corpo humano, eu levava ele para estudar o corpo humano. Exatamente. Ele estudou mais o corpo humano do que a natação. Mas cadê as habilidades, cadê a sobrevivência aquática, que é o que eu preciso? Então, conseguir fazer essa dosagem, a gente acha muito interessante, acha bacana, mas tem que saber até onde e para quê também, né? Você falou muito do objetivo, né? Então, para que ir? E eu queria que você falasse agora como ir além da natação, como trazer esses valores para dentro da piscina, como que eu faço isso no dia a dia. Esse é o grande desafio. O que eu posso trazer ali para a piscina para estar ensinando ou até como informar isso para os pais, né? Então, ele está fazendo a Dona Aranha, que vai ajudar o movimento motor fino dele no futuro. Eu preciso informar isso para o pai? Não preciso? É interessante? Sim. O que você acha desses valores que a natação... que a gente já trabalha isso há muitos anos, mas hoje em dia a gente fala mais. Sim. Eu acho assim, primeiramente a gente como professor, a gente tem que entender que a gente é educador, né? E a nossa sala de aula é a piscina, né? Da mesma forma que eu sou pedagoga na escola à tarde, a minha sala é um outro ambiente, mas eu não deixo de ser educadora,
né? Então, eu preciso entender que a partir do momento que a gente começou a conversar agora na nossa conversa, que a aula de natação começa desde casa, né? Então, assim, o aluno tem que chegar no horário. Então, eu sempre friso isso muito com os pais. Olha, ele precisa chegar no horário porque isso atrapalha no desenvolvimento dele. A gente faz várias coisas no começo da aula que ele perdeu, que era super importante para a gente dar continuidade para a aula. Então, a gente está ensinando isso para o pai, está ensinando isso para o aluno, né? E a questão de, hoje, a gente tem muito aluno que o primeiro contato dele com o professor é a natação. Então, muitas vezes, a gente é a primeira referência como professor, né? Então, às vezes, eu até não gosto muito do termo tia da natação por conta disso, né? Porque eu acho que a gente tem que dar importância ao que a gente que é educador, né? A gente educa pela água, a gente educa, a gente ensina a natação, mas tem outros valores também, o respeito de, né, no caso, chegar na aula, de respeitar o professor, de respeitar os amigos. Então, tudo isso, né, é muito além do que só nadar, né? E hoje a gente também tem muitos alunos que, por conta da pandemia, eles não tiveram contato com outras pessoas. Então, eu tenho muitas crianças que têm problema até de sociabilização. Eles não conseguem ficar com outras crianças, não conseguem ir com outras pessoas. Então, a adaptação acaba sendo até bem difícil por conta disso. Então, a gente precisa levar em conta isso também, ter mais sensibilidade quando esse aluno chega pra gente, né, seja na academia, no personal, que às vezes não é só ele fazer aula de natação e explicar isso pro pai. Olha, pai, ele está com um pouquinho de dificuldade na adaptação, então a gente precisa trabalhar isso, ele precisa ter confiança, né, na pessoa que eu sou, porque para mim eu sou uma pessoa estranha para ele. Então a gente precisa sempre frisar isso com os pais, né? Assim como também tem a adaptação na escola, né? Agora, começo do ano, começam as adaptações na escola, é criança chorando, que não quer entrar na escola, e isso acontece na natação também. Então a gente precisa ter esse olhar, né? Que uma criança chega pra gente lá na piscina, não é só pegar e colocar na água e começar a aula. Não, a gente precisa ter a sensibilidade de conversar, de explicar isso pro pai. Olha, pai, pode ser que ele demore 2, 3 aulas para entrar, né? Eu acho que essa conversa com os pais é muito importante, porque é a maneira dos pais entenderem a importância do seu trabalho, né? Então, o pai entende, poxa, eu levo meu filho na aula da professora Dani, mas ele não vai só para nadar, né? Ele vai para aprender outras coisas. Até a gente conversou, né? Eu recebo muitas vezes assim, poxa, Dani, em casa ele não guardava os brinquedos e agora ele não guarda tudo, mas ele já organiza as coisas dele. Porque nas aulas, no final da aula, a gente brinca e eu falo para eles, olha, agora a gente vai fazer guarda-guarda. Né? Então, tem a questão da organização também, de dividir, né, os brinquedos entre os amigos. Então, o respeito também e várias outras coisas, né? O que eu gosto também muito de conversar com os pais sobre rotina, né? Hoje a gente sabe que os pais têm aquela vida, né, de corrida, tudo, mas a criança precisa de uma rotina, ele precisa fazer aula, chegar no horário, ele não pode faltar nas aulas porque a gente não consegue ter um desenvolvimento durante as aulas. E é tudo isso que acontece dentro da escola também, né? Então, às vezes eu até falo assim, pai, olha, lá na escola não é assim, não tem o horário, não tem a rotina, aqui na natação também, né? Então, a gente precisa, como professor, pontuar isso, né, e reforçar para os pais e aí, depois disso, a gente ter a nossa valorização como professor, né? Então, a gente, às vezes, acaba com medo de... o pai vai achar que eu sou chata, que eu tô querendo me intrometer na vida do filho. E, na verdade, não. Muitas vezes, o pai não tem esse direcionamento, né? E, às vezes, a gente, como professor ali da natação dele, acaba se tornando uma maneira mais leve de falar, olha, pai, como que tá a rotina dele em casa, né? Às vezes, olha, hoje ele não tá parando, hoje ele não tá escutando o que eu tô falando. Mas foi tão tumultuado a chegada dele na academia e é por isso que ele tá assim. Então, a gente precisa sempre ter esse contato, essa conversa com os pais sobre isso. Então, por isso que a natação é muito além do que só aprender a nadar. Eu acho que você agrega valor para a sua aula, para a sua marca, né? Que eu brinco muito, cada professor tem a sua marca, né? Então, eu sou o Simon S.A., então eu tenho a minha empresa, que sou eu, que o pai dá essa credibilidade e isso agrega valor para você. Então, na hora que você fala que você está trabalhando além do crawl, costas, peito e borboleta, você está ensinando disciplina, organização, rotina. Isso é muito importante. A criança se sente seguro com a rotina. Então, a criança pede a rotina. Então, a gente que viaja com os filhos, sobrinhos, sabe? Quando a gente vai viajar, a primeira coisa que a criança começa a perguntar tudo. Sim. Quando a gente vai, qual que é o horário, o que a gente vai fazer, porque ela se sente insegura. Então, a rotina é muito Sim. importante.
E você passar isso, pai. O pai é leigo, às vezes na rotina dele, no dia a dia, ele não se dá conta, né? Que ele está se perdendo um pouco e a Sim. gente traz ele para esse centro. Então, a gente educa não só a criança, mas também educa Os o pai pais, com certeza. durante as nossas aulas. Isso é muito importante, eu acho que também mostrar. Então, na hora que eu falo, eu vou trabalhar... Hoje eu trabalhei uma atividade que foi resolução de problema, foi perseverança, que ele estava tentando fazer a virada olímpica, ele não estava conseguindo, foi respeitar o próximo que conseguiu... Não conseguiu, ele conseguiu primeiro e teve que respeitar até o amigo conseguir. São tantos valores, e na hora que a gente fala que a gente está trabalhando esses valores que é para a formação do cidadão, Sim. a gente traz muito valor para nossas aulas. E a gente é muito focado na parte motora, que a gente vem da educação física, então Sim. ensinar a parte motora, ver se ele atingiu os marcos motores, né? Sim. Então, a gente dependendo do que a gente segue, tem a escala motora de Alberta, dependendo do que você tem de referência, Piaget, Galahu, mas a pessoa atingiu, não atingiu a parte motora, como é que tá, mas não é só a parte motora, a gente Sim. também tem a parte cognitiva. Como estimular essa parte cognitiva dentro da piscina? Bem, assim, durante as aulas, acho que todo momento a gente está estimulando, né? Quando a criança entra, ela sabe da rotina, a gente já está estimulando essa parte cognitiva, porque ela sabe o que vai acontecer na aula. Né? A parte dos exercícios, a forma como ela vai pensar em fazer os exercícios, a memória do exercício, né? Então, ela vai lembrar, olha, da última aula eu fiz assim, então, principalmente em questão de segurança, né? A questão de sair da plataforma. A criança saiu da plataforma e ela sabe que aconteceu alguma coisa e não foi legal, na outra aula, opa, não vou sair da plataforma porque da outra vez não foi legal. E a natação, por si só, ela estimula, né, as nossas estimulações neurais, né? E isso é super importante para eles, né? E a gente tem estudos recentemente, que eles falam que a natação tem muito a ver com o desempenho escolar, né? A criança que faz uma atividade física, né? A gente falando aqui da natação, ela tem um bom desempenho escolar, né? É uma criança que ela tem a mente mais aberta para poder aprender outras coisas, seja na escola, outros esportes, né? E aí, por isso que eu gosto muito também de trazer para eles nas aulas, né, principalmente dos pequenos, a questão da leitura, né, de trazer a aula historiada, de fazer caminhos com que eles aprendam melhor, justamente para desenvolver isso. A gente falou do cognitivo, a gente também tem um lado social, que durante a pandemia as crianças tiveram um pouco de dificuldade da sociabilização. Então, como você disse, às vezes o primeiro contato está sendo a natação. Sim. E elas tiveram na pandemia, às vezes nem contato com a escola, fizeram tudo no mundo online. Sim. E a gente começou a pegar as crianças que às vezes têm dificuldade de sociabilização, elas estão no mundo egocêntrico, principalmente os pequenos, e a criança só sai da fase egocêntrica se ela é estimulada a sair da fase Sim. egocêntrica, senão a gente pode pegar vários adultos aí que são egoístas, que não foram estimulados a sair dessa fase egocêntrica. E como estimular essa sociabilização dentro da piscina, se 80% do tempo a criança fica com a cabeça dentro da água, às vezes ela fica na raia dela, no espaço dela, Sim. ela consegue ficar no mundo dela. Como eu vou estimular a parte de sociabilização dentro da piscina? Bem, assim, como a gente estava conversando agora há pouco, né? Eu tenho recebido muitas crianças, né? De 2 anos e meio, porque pela lei, a criança só é obrigatória entrar na escola a partir dos 3, né? Eu tenho crianças hoje com 2 anos e meio que nunca foi para escola. Né? E aí a adaptação tem sido muito difícil por conta disso. E aí a primeira atividade tem sido a natação, até por questão de segurança aquática, né? Então tem sido a nossa porta, né, de entrada para esse contato com um professor. E essa parte da natação, onde eles estão ali, né, fazendo aula, o contato com o professor, tem trabalhado bastante essa parte social, né, deles interagirem com outras crianças, de entender os combinados, olha, não pode sair da plataforma, agora não é o momento disso, é o momento daquilo, né, e a gente tem que estimular atividades em grupos, né, então de dividir o brinquedo, né, não dá para ter um brinquedo para cada um, é um brinquedo para 5 crianças, né, e isso tem sido trabalhado em todas as aulas, né, a questão de organização também, de guardar você pegou aquele brinquedo, você tem que guardar, né? Então, e a gente vê várias crianças, eu vejo muitos meus alunos, que eles acabam tendo essa socialização e essa amizade fora da piscina. Eles acabam fazendo outras aulas juntos. Até a questão dos pais também, né? Eles acabam fazendo, meu filho me deu uma amizade, né? O amiguinho do pai da natação. Então, a natação tem esse aspecto, né? De trazer as crianças mais próximas uma das outras, né? Então, isso tem sido muito importante, principalmente nesse momento agora, né? Eu acho que esse
ano muita criança vai entrar para a escola, até porque agora voltou tudo ao normal, né? Não, graças a Deus não tem chances de voltar ao que era antes, né? Mas isso a gente tem que pensar sempre nisso, de que às vezes a criança só tem aquele momento com pessoas diferentes. Depois é só babá, mãe e pai e vó que deixa fazer tudo o que quiser. Então, a gente tem que saber que aquele momento a gente está educando, a gente está dando limites, né? A gente está agregando valores para essas crianças. Sensacional. A gente caminhando aqui para o final, eu vou trazer algumas perguntas, que a hora que eu coloquei que a gente ia fazer o podcast aqui, surgiram algumas perguntas. A gente teve da Mina Alves, que ela falou que dá aula em escola pública e, em média, ela tem 25 alunos por turma. E ela queria saber alguma sugestão de como ensinar as crianças a atingirem o objetivo. Que ela, como a turma é grande, às vezes ela percebe a deficiência em alguns pontos, como a respiração, ou medo de colocar o rosto na água. Como trabalhar com um público tão grande, às vezes tão heterogêneo? Eu acho que aí é legal trabalhar sempre em duplas, né? Até para trabalhar a sociabilização. E aí ter o objetivo, que foi o que a gente conversou, né, nesse tempo, que é ter o objetivo. O que é o objetivo daquela aula, né? Então, ela tem que tirar um dia. A dificuldade maior daquele grupo é o quê? Respiração. Então, aquele dia a gente vai focar na respiração. E aí, oportunizar mais atividades possíveis para chegar naquele objetivo. Então, ela tem que pontuar. Hoje eu vou trabalhar só isso. Amanhã. Então, aquele que não tem a dificuldade, ele vai melhorar também. E aquele que tem, aí ele vai ajustando até que a turma consiga, né, atingir um nível que ela consiga dar continuidade ao trabalho dela. Algumas dicas aí, trazendo a minha experiência, que eu gosto, é eu pegar as pessoas que têm mais potencial e mais habilidade e mostrar para quem tem mais dificuldade. Sim. Então, você vai estimular aquele que já aprendeu, porque chega num estágio, se você não dá um desafio para ele fica desmotivado, Sim. mas você dá a importância do que ele aprendeu e valorizar o que ele aprendeu e ensinar o próximo, Sim. isso ajuda. Fazer em dupla é interessante, às vezes você colocar um forte, entre aspas, e um fraco, entre aspas. Então, o forte não vai precisar ajudar tanto, você fica mais com o fraco. Sim. Então, criar algumas estratégias ali para facilitar, principalmente aquele que está com dificuldade no nado, mas muitas vezes a gente esquece aquele também que tem facilidade. Então, ter aquele olhar também, como eu vou utilizar ele para não desmotivar ele. Sim. E a pergunta foi da Camila Mota, né? Que a gente já conhece bem. A Camila está sempre presente nos nossos cursos. Sim. Ela trabalha em escola particular e ela utiliza muito o lúdico como objetivo. E ela está tendo ótimos resultados. Queria que você falasse um pouco como a utilização desse lúdico pode ampliar as estratégias na escola. Sim, aí foi o que a gente conversou também, né? Sobre trazer outros recursos, né? Eu acho que quanto mais ela trazer atividades que a criança aprenda brincando, é como um agente facilitador que a gente disse, né? E isso, como ela mesmo disse, tem trazido vários benefícios, né? A gente sabe que a criança, quando ela está brincando, ela aprende muito melhor do que você ficar naquela coisa, né? Quadradinha ali, não, de pegar a prancha e só levar para o outro lado, né? Então, eu acho que quanto mais ela buscar essas atividades que ela possa estimular tanto a criatividade e oportunizar movimentos, ela vai ter mais chances de sucesso. E vamos lá, começando 2023, a gente faz promessas, a gente faz metas, a gente coloca propósito de vida. Quais são os projetos aí da Dani para esse ano? Quem está ouvindo a gente quer encontrar você? Onde que encontra? Redes sociais? Faz agora é hora de fazer seu merchan. Né? Bem, esse ano eu quero trazer um pouco mais, né, dessa natação, não só a natação, né, mas o que a gente pode trazer por meio dela. E quero, como a gente já conversou, vou trabalhar esse mim de trazer cursos, né. Eu sinto que estamos muito pobres de profissionais, né, que trabalhem de uma forma diferenciada. Principalmente os que estão acabando de se formar, né? Muitas vezes a gente não tem estagiários que querem continuar na natação, eles fazem o estágio ali obrigatório e depois vão para outras modalidades. Então, eu acho que até por uma maneira de como eles acabam vendo a natação, né? Aquela natação rotulada. E eles têm que entender que a gente pode muito mais com a natação. Então, acho que cursos como esses e como conversas como estas faz com que eles acabam vendo a natação de outro jeito, né? E, bem, eu tenho rede social, né? Até você me marcou, Daniele Lima 199. Eu não tenho ainda um Instagram profissional, né? Eu preciso fazer, mas eu sou super aberta a conversar, né? Quem quiser pode me chamar
nas mensagens do direct, né, que chama do Instagram, e depois eu posso até passar meu nome particular pra gente conversar e trocar informações, trocar ideias, né? Hoje eu trabalho na Competition, né, de manhã, e trabalho numa escola particular à tarde. Mas quem quiser também conhecer a Competition um pouco, pode passar por lá também. A gente pode combinar um café, um bate-papo, né? E é isso. E agradeço mais uma vez a oportunidade. Espero que esse podcast de hoje seja um dos vários outros que eu quero muito fazer. Que seja um marco aí. Então, os canais da Natação Criativa, plataforma Educar, Swim Track, estão abertos aí porque você precisar, né? Já fica o convite para outras entrevistas. Muito obrigado. Vou pedir para você assinar a nossa camiseta, que aqui é o marco. Então, quem compartilhou o seu conhecimento aqui é uma mostra que unindo um pouquinho de cada um, a gente aprende muito, né? Com então, certeza. cada um sabe um pouquinho e no total ali a gente vai fazer grande diferença. Então, para você que está acompanhando a gente, que ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva para até auxiliar a gente, né? Sim. Um dia a gente ser remunerado por isso, né? O YouTube reconheceu o nosso canal. Então, deixe seu comentário, marque, compartilhe com os amigos, que a gente tem que levar conhecimento para as pessoas, não só professores, estagiários, mas pais, mães. Esse é o objetivo desse canal. Muito obrigado, Dani. Bom 2023 para você. Obrigada, Rê, para você também. E beijo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e estou aí para o que vocês precisarem. Abraço. Beijo, tchau, tchau.